pessoal, sejam bem-vindos. Eu me chamo Nadine Assad e eu vou ser a monitora de vocês nessa nossa primeira aula referente à Olimpíada Paraense de Neurociências, organizada pela Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento da Universidade Federal do Pará. Hoje eu vou explicar para vocês sobre o assunto de biologia celular, que apesar de não ser um assunto que vai ser cobrado especificamente na nossa prova, é um assunto muito importante para servir de base para vocês conseguirem ter um melhor entendimento e desempenho nas outras disciplinas, ok? Mas afinal, o que é biologia celular? Bom, essa disciplina, que também é conhecida como citologia, é uma área da biologia que se dedica ao estudo das células, abrangendo suas estruturas, funções e metabolismo. As células elas começaram a ser estudadas a partir dos trabalhos de um pesquisador inglês chamado Robert Hooke, em 1665. No seu experimento, Hooke cortou um pedaço de cortiça, aquela rolha de vinho, sabe? E observou no microscópio. Como ele verificou células de cortiça mortas, ele acreditou que essas estruturas eram simplesmente câmaras vazias. Daí veio a denominação célula, que significa uma pequena cela. Aqui nessa imagem, a gente consegue visualizar melhor o que Hooke observou em seu experimento, né? As pequenas células que vieram a serem denominadas de células posteriormente. Só que devido a ele estar observando células mortas e também células de origem vegetal, porque as cortiças, né, as rolhas de vinho, elas são advindas de um material vegetal. Então, na verdade, o que ele estava observando era a parede celular das células que um dia já estiveram ali, né? Mas como ele ainda não sabia, era uma coisa muito nova, ele acabou denominando de células, referindo-se ao formato que elas tinham de serem pequenas células. Com isso, esse pesquisador Hooke foi o primeiro pesquisador a visualizar células em um microscópio, e a partir daí que a biologia celular começou a se desenvolver como ciência. Agora nós vamos entender melhor quais são as características universais das células, porque apesar de existirem algumas peculiaridades dependendo do tipo celular que nós estamos falando, algumas características são básicas para todos os tipos celulares. A maioria dos organismos vivos é composto por uma única célula. Outros, a exemplo dos seres humanos, são organismos complexos, nos quais existem grupos de células, né, uma ou mais células, que vão realizar funções especializadas e vão estar conectadas por sistemas de comunicação. Então, aqui na figura a gente pode ver uma diferença desses dois tipos, né? Os organismos unicelulares, como a gente tem aqui o exemplo de uma bactéria, que é um organismo funcional, mas que é composto somente por uma célula, e as células mais complexas que já vão fazer parte dos organismos pluricelulares, a exemplo de nós, seres humanos. Apesar de existir uma diferença na questão da complexidade desses dois organismos, seja ele unicelular ou pluricelular, existem características básicas e estruturais que vão ser iguais para qualquer tipo de célula. Atualmente, admite-se que as células são formadas por três partes básicas principais, que são o núcleo, o citoplasma e a membrana. E a partir de agora, eu vou auxiliar vocês a entenderem melhor sobre cada uma dessas estruturas. Bom, vamos começar entendendo a célula desde a sua região externa até o seu interior. Então, vamos começar falando sobre a membrana plasmática, que também é chamada de membrana celular. Essa estrutura ela é uma das mais cruciais para a vida da célula, porque simplesmente se não houver membrana, a célula não tem formato e ela simplesmente não vai existir. A membrana plasmática ela vai ser responsável por fazer a circunferência da célula, né? Ela vai circundar a célula, definir os seus limites e ela que vai manter as diferenças essenciais entre o ambiente intracelular e o ambiente extracelular. Vale ressaltar também que as membranas plasmáticas elas não existem somente no exterior, tá? Da célula. Ela também existe no interior, estando presente em algumas organelas, como mitocôndria, aparelho de Golgi, retículo endoplasmático, justamente para manter também as diferenças
entre o conteúdo de cada organela e o que está presente no citoplasma. Bom, todas as membranas biológicas possuem uma estrutura geral comum, sendo constituída principalmente por lipídios e proteínas. E as membranas celulares elas vão ser estruturas dinâmicas e fluidas, devido suas moléculas serem capazes de se mover no plano da membrana. Ou seja, a membrana não é uma estrutura estática e rígida, ela é muito fluida, né? Justamente devido à sua estrutura. As moléculas lipídicas, elas são organizadas como uma dupla camada que vai proporcionar essa estrutura fluida básica da membrana e também atuar como uma barreira relativamente impermeável à passagem da maioria das moléculas que têm afinidade com água ou são solúveis em água. Já com relação às proteínas de membrana, elas vão atravessar essa bicamada lipídica e elas vão mediar quase todas as funções da membrana, incluindo principalmente o transporte de algumas moléculas específicas que não consigam atravessar livremente essa dupla camada lipídica. Então, o modelo que melhor representa a estrutura da membrana atualmente é o modelo do mosaico fluido, que admite que ela é formada por uma bicamada fosfolipídica, onde essas proteínas vão ficar imersas. Aqui nesse GIF a gente pode observar exatamente o que eu acabei de descrever para vocês, a dupla camada lipídica e nela sendo inseridas essas proteínas de membrana que vão auxiliar no transporte de muitas moléculas. Além da fluidez da membrana, existe uma outra função muito importante atribuída a essa estrutura, né, que é de proteger a célula e controlar tudo que entra e tudo que sai dessa estrutura. Porque pensem só, será que o meio extracelular deve ser exatamente igual ao meio intracelular? Obviamente não. Existem diferenças que devem ser mantidas, e essas diferenças são mantidas justamente pela função de permeabilidade seletiva que a membrana plasmática possui. Aqui nessa figura, a gente consegue entender melhor como funciona a permeabilidade seletiva da membrana celular. Como vocês podem ver, algumas moléculas, como moléculas apolares e moléculas polares pequenas, a exemplo da água e da ureia, conseguem atravessar facilmente essa membrana. Agora, moléculas polares maiores como glicose e alguns íons como hidrogênio, sódio, cálcio, etc., não conseguem entrar na célula com facilidade, não conseguem simplesmente se difundir por essa membrana. Então isso quer dizer que não vai ter glicose, não vai ter cálcio, não vai ter cloreto dentro da célula? Não, isso quer dizer que elas vão entrar na célula por outros mecanismos, porque elas só vão poder ser internalizadas quando necessário, quando a célula sentir necessidade de glicose ou sentir necessidade que haja uma troca iônica entre o meio extracelular e o meio intracelular. Isso mais para frente a gente vai entender como é que funciona a entrada dessas outras moléculas que não são permeáveis normalmente. Agora, para entender melhor a estrutura dessa membrana plasmática, a gente vai falar especificamente dos lipídios e das proteínas que constituem essa membrana. Então, vamos começar falando sobre os lipídios de membrana, né? Essas moléculas constituem cerca de 50% da massa dessa estrutura e quase todo o restante são as proteínas. Todas as moléculas lipídicas presentes na membrana plasmática são anfifílicas, ou seja, possuem uma extremidade hidrofílica, que também é chamada de polar, que vai ter afinidade com a água, e uma extremidade hidrofóbica ou apolar, que vai ter aversão à água. Então, quando essas moléculas que são anfifílicas, né, são expostas a um ambiente aquoso, elas acabam se agregando de modo espontâneo, como mostra o GIF, né, escondendo as suas caudas hidrofóbicas para o interior e expondo as cabeças hidrofílicas para ficarem em contato com a água. Então, é justamente essa formação de uma bicamada lipídica que faz com que essa estrutura seja ideal para uma membrana celular e também para garantir a sua fluidez, né? No caso da fluidez, vários estudos têm sido realizados nesse sentido para quantificar, né, para tentar medir o movimento dessas moléculas lipídicas dentro da membrana. Esses estudos, então, acabaram mostrando, né, e entendendo
como a fluidez da membrana funciona, mostrando que essas moléculas lipídicas se movem e giram em seu próprio eixo. Então, essas moléculas elas podem, como mostra na figura, flexionar as suas cadeias, as suas caudas, né? Elas podem rotacionar no mesmo eixo e elas podem se difundir lateralmente, ou seja, elas podem trocar de lugar lateralmente uma com as outras, e isso vai acabar garantindo a fluidez dessa membrana. Existe também um movimento chamado de flip-flop, que nesse caso vai ocorrer mais raramente, que é quando uma molécula uma molécula lipídica que está em contato com o meio extracelular, ela gire para outra camada e fique em contato com o meio intracelular. Apesar desse movimento acontecer, ele é bem mais raro, então o que garante mesmo a fluidez da membrana é a difusão lateral, a rotação e a flexão das caudas dessas moléculas lipídicas. Agora que nós já vimos o que são os lipídios de membrana e já entendemos a funcionalidade deles, nós vamos entender as proteínas de membrana, né? Embora a bicamada lipídica forneça essa estrutura básica das membranas biológicas, as proteínas elas vão desempenhar a maioria das funções dessa membrana. Então, elas podem servir tanto como receptores específicos, como enzimas, como transportadores e assim por diante. Portanto, são as proteínas que vão fornecer as características funcionais da membrana em si. Aqui nessa imagem a gente pode ver mais ou menos como se dá o posicionamento, né, das proteínas dentro da bicamada lipídica, como elas estão inseridas. E aqui nessa segunda figura a gente pode ver o como elas diferem com relação à funcionalidade, né, podendo ser de transporte, podendo ser receptoras, podendo ser enzimas, e também quanto à sua conformação. Vale ressaltar que, assim como a maioria dos lipídios, as proteínas também têm a capacidade de girar sobre o seu próprio eixo no plano dessa bicamada lipídica e também se difundir lateralmente, garantindo ainda mais essa fluidez da membrana. Como eu citei anteriormente para vocês, a membrana ela apresenta aquela permeabilidade seletiva, né? Então, ela garante a manutenção do que fica no meio intra e no meio extracelular. Todas as substâncias que entram e saem da célula, elas podem fazer essa movimentação de diferentes formas, e o transporte por meio da membrana vai ser classificado em passivo e ativo. Aqui nessa figura a gente pode observar que a principal diferença entre um transporte passivo e um transporte ativo é o gasto ou não gasto de energia. No caso do transporte passivo, ele pode ser classificado como difusão ou como difusão facilitada, onde não vai haver gasto de energia, e o transporte ativo, que vai haver esse consumo de ATP. Então, vamos entender um pouco melhor como funciona cada um desses tipos de transportes. Aqui nessa outra figura, a gente tem uma exemplificação um pouco melhor de como ocorre o transporte passivo. No caso, aqui desse primeiro exemplo, a gente tem o processo normal de difusão, onde as moléculas e íons que são lipossolúveis, eles vão ser transportados sem a necessidade de nenhuma proteína de transporte do local onde estão em maior concentração para o local onde se apresentam em menor quantidade. Então, é um transporte que está ocorrendo a favor do gradiente de concentração. Então, por esse motivo, ele acaba não precisando de nenhum gasto de energia. Além disso, como eu falei, as moléculas que vão passar por esse tipo de transporte, elas são moléculas e íons lipossolúveis, ou seja, elas têm uma afinidade com o interior da membrana plasmática. Caso contrário, se elas fossem hidrossolúveis, elas iam precisar passar por um outro tipo de transporte, que é o que a gente chama de difusão facilitada, onde vai ser necessário a participação de uma proteína de membrana para atuar como uma carreadora dessa molécula, né, como um transportador. Mas, apesar de precisar dessa proteína, ainda assim o transporte ocorre a favor do gradiente de concentração, sempre de onde tem mais para onde tem menos. Por esse motivo, esses dois tipos de difusão são considerados transportes passivos, por não necessitarem de gasto de energia. Já o transporte ativo, como a gente pode observar nesse outro GIF, ele vai ocorrer com
o auxílio de ATP, né? Vai haver esse gasto de energia. E assim como na difusão facilitada, esse transporte ativo ele também vai ocorrer com a ajuda de uma proteína carregadora, que geralmente nesse caso vão ser denominadas de bombas. Diferentemente da difusão, né, do transporte passivo, o transporte ativo ele vai ocorrer contra o gradiente de concentração, e é por esse motivo que o ATP acaba sendo necessário para que haja a ocorrência desse tipo de transporte. Bom, gente, até o momento a gente já viu toda a região externa da célula, né? E agora a gente vai pular um pouquinho mais adentro da célula e entender melhor sobre outra estrutura que também é muito importante, que é o citoplasma. Essa é uma região que vai estar presente entre o núcleo e a membrana, sendo a porção, né, mais volumosa da célula, onde nós vamos encontrar todas as organelas celulares, todas as estruturas que são responsáveis pelas funções da célula, e também vamos encontrar o citoesqueleto, que vai manter ali aquela forma celular que a gente conhece, que é a forma circular. Bom, o citoplasma das células eucariontes e procariontes, ele vai ser preenchido por um líquido viscoso e semitransparente, que vai ser chamado de hialoplasma ou citosol. Então, dentro do citoplasma, a gente vai ter organelas e citosol, beleza? Não confundam citoplasma com citosol. O citosol somente é o líquido onde estão inseridas essas organelas, mas o conjunto de tudo é o chamado citoplasma. Nas células animais, o citoplasma representa um pouco mais da metade do volume total da célula e é nele que vai ocorrer a maior parte do metabolismo celular. Então, agora a gente vai entender de forma resumida qual a função de todas as estruturas que estão presentes dentro do citoplasma. E só para reforçar, nós estamos avaliando apenas células animais. Então, estruturas como parede celular ou organelas como cloroplasto, nós não vamos entrar em detalhes por serem exclusivas de células vegetais, ok? Bom, uma das estruturas que nós encontramos dentro do citoplasma de uma célula animal são os lisossomos, que são vesículas que possuem enzimas digestivas que vão atuar na digestão de substâncias que não sejam desejáveis para aquela célula, além de digerir algumas estruturas celulares que não estejam mais viáveis. Então, basicamente, os lisossomos dentro de uma célula funcionam como os lixeirinhos, né? Tudo que não funciona mais, tudo que não é mais viável de se manter dentro da célula, vão ser internalizados por essas vesículas chamadas de lisossomos para serem degradados. Uma outra organela que nós encontramos dentro do citoplasma é o complexo de Golgi, né, que tem sido chamado recentemente também de aparelho de Golgi. Acho que esse nome é até bem mais atual. Então, o aparelho de Golgi é formado por um conjunto de membranas que tem essa forma de saco, né, de várias cisternas achatadas, e ele vai ser responsável pela secreção de substâncias essenciais que neles vão ficar armazenadas. E essas substâncias podem estar envolvidas em inúmeros processos celulares. Outra organela é o retículo endoplasmático, que são um sistema de membranas formado por uma rede de vários canais interligados entre si. O retículo endoplasmático ele pode ser liso ou pode ser rugoso. O retículo endoplasmático liso ele vai atuar principalmente na síntese de lipídios, enquanto que o retículo endoplasmático rugoso vai atuar principalmente na síntese de proteínas. Existem também os ribossomos, que são estruturas encontradas de forma livre dentro do citosol ou também no retículo endoplasmático, que vão atuar na síntese proteica no interior da célula. Então, vale ressaltar que esses ribossomos eles vão atuar junto com o retículo endoplasmático rugoso. Inclusive, eles ficam na parede do retículo, e por esse motivo que o retículo endoplasmático rugoso é denominado dessa forma, porque os ribossomos ficam lá na parede justamente para auxiliar na síntese dessas proteínas. Outra estrutura super importante dentro do citoplasma são as mitocôndrias, que são as estruturas responsáveis pela respiração celular. Também temos os peroxissomos, que são bolsas membranosas que vão conter algumas enzimas digestivas e vão atuar de forma semelhante
aos lisossomos. Mas qual a diferença? Eles vão ficar mais responsáveis por eliminar gorduras e aminoácidos e também algumas toxinas. Então, eles vão atuar num processo de desintoxicação das células, especificamente para essas moléculas. E, por fim, nós também temos os centríolos, que são cilindros tubulares que vão estar relacionados com a divisão celular. Então, eles sempre são encontrados aos pares e são eles que vão fazer com que haja a divisão das células durante o ciclo de vida celular. E, finalmente, nós chegamos na região mais interna da célula, que é o núcleo, que representa a região central do comando de atividades dentro de uma célula, pois é a partir do núcleo celular que vão partir todas as decisões do que deve ocorrer ou não com uma célula. O núcleo das células vai ser uma região de intensa atividade justamente porque é nele que fica localizado o material genético do nosso organismo e também onde vai se iniciar a síntese de proteínas e a divisão celular, que são dois processos super importantes para o crescimento e reprodução das células. Os componentes essenciais do núcleo são a carioteca, que é a membrana, que vai envolver esse núcleo, a cromatina, o nucleolo e o nucleoplasma, cada um deles exercendo sua função. A carioteca vai ser responsável justamente por delimitar o núcleo, separando ele do citoplasma e não deixando que o nosso material genético fique exposto no citoplasma, Então, assim como todas as membranas biológicas, elas também vão exercer um controle sobre o que entra e sobre o que sai do núcleo. Também tem que ser tudo organizadinho ali. Outra característica dessa estrutura é que essa membrana externa ela vai se comunicar diretamente com o retículo endoplasmático rugoso, fazendo com que haja uma comunicação direta do núcleo com essa estrutura do retículo endoplasmático para que haja a síntese de proteínas. Já a cromatina nada mais é do que a associação do DNA com as proteínas, para que ele fique todo condensado ali. Então, ela possui essa forma de fios alongados que podem estar mais ou menos condensados, dependendo da fase da vida celular. Em meio à cromatina, é possível encontrar estruturas nucleares que são esféricas, chamadas de nucleolo. E essas estruturas são muito importantes também porque elas vão estar relacionadas com a produção do RNA ribossômico, que vai, por sua vez, estar relacionado com a produção dos ribossomos. E, por fim, o nucleoplasma, que se trata do meio aquoso que vai preencher o interior do núcleo, que vai ser rico em moléculas usadas nas funções nucleares, onde a cromatina e o nucleolo estão mergulhados. Então, assim como no citoplasma nós temos o líquido, que é o citosol, no núcleo nós também temos o nucleoplasma, que vai ser o líquido onde estão inseridas as organelas do núcleo. Então, gente, como nós podemos ver, todas as estruturas que compõem uma célula, elas são extremamente importantes para a funcionalidade normal de uma célula e também extremamente essenciais. Porque imaginem uma célula que tem uma membrana, que tem um citoplasma com suas organelas totalmente funcionais, mas o núcleo não existe. Essa célula vai ser fadada ao fracasso, obviamente. Assim como se o núcleo e o citoplasma estiverem ok, mas não tiver uma membrana funcional. Então, cada estrutura que a gente viu até agora são extremamente essenciais para a formação de uma célula animal. Mas como nós estamos falando justamente de uma célula animal, que é um organismo pluricelular, a gente tem que levar em consideração que para que um organismo desse tão complexo funcione, é preciso que células se comuniquem. Porque assim como nós seres humanos precisamos nos comunicar para formar uma sociedade complexa, as células também precisam se comunicar para formar um organismo complexo. E é isso que a gente vai entender melhor agora, como funciona essa comunicação celular de organismos complexos como nós. As células de organismos multicelulares, pluricelulares, elas detectam e respondem a vários sinais, seja ele intra- ou extracelular, que vão controlar seu crescimento, sua divisão, sua diferenciação e por aí vai. E todos esses mecanismos de comunicação entre as células são muito complexos, uma vez que precisa ser controlado o tipo de sinal que vai ser emitido,
o tempo que esse sinal vai levar para chegar a uma célula-alvo e o tempo que essa célula-alvo vai interpretar esse sinal e vai usar ele para conduzir o seu comportamento. Então, a comunicação entre as células ela vai ser mediada principalmente pelo que a gente chama de moléculas de sinalização extracelular ou molécula sinal, que vão poder atuar de curta a longa distância. E a maioria dessas células de um organismo pluricelular, além de emitir, também vai receber esses sinais. E a recepção desses sinais também vai depender das chamadas proteínas receptoras, que geralmente vão estar localizadas na superfície da célula, onde essa molécula sinal vai se ligar. Uma vez que ocorre essa ligação entre receptor e molécula sinal, esse receptor vai ser ativado e, consequentemente, vai ativar uma cascata de sinalização intracelular. E essas vias intracelulares de sinalização vão ser coordenadas por proteínas sinalizadoras, que vão processar o sinal que foi recebido pela célula e distribuir para o alvo intracelular apropriado, que geralmente vão ser proteínas efetoras. E são essas proteínas efetoras que vão ser ativadas e implementar a mudança apropriada na célula. Ou seja, dependendo do sinal, do tipo e do estado que essa célula vai receber esse sinal, essas proteínas efetoras vão ser diferentes, podendo ser reguladores de transcrição, podendo ser canais iônicos, componentes de uma via metabólica, parte do citoesqueleto, enfim. Então, sempre que essa molécula sinal extracelular se ligar a esse receptor, ela vai produzir alguma alteração na célula, como ativar a proliferação ou morte celular, alterar ou manter o estado de diferenciação celular, regular o metabolismo, etc. Então, essa molécula sinal nada mais é do que um sinal químico que vai levar a uma mudança na célula. Existem, de forma generalizada, 4 formas de sinalização que podem ocorrer entre as células. Mas uma coisa que eu quero que fique bem fixada na cabeça de vocês é que, independente da forma de sinalização, sempre vai existir uma estrutura básica para a comunicação celular. Ou seja, nós sempre teremos uma célula sinalizadora, ou seja, a célula que vai emitir essa molécula sinal. Nós vamos ter a molécula de sinalização, né, que vai ser esse sinal químico que vai fazer a comunicação entre as células, e uma célula-alvo que ela vai receber esse sinal para implementar a mudança desejada. Então, independente da forma de sinalização, esse padrão se repete. Não se esqueçam disso. Mas vamos lá. A primeira forma de sinalização, e a mais simples, é a sinalização dependente de contato, que, como o próprio nome sugere, precisa do contato entre a célula sinalizadora e a célula-alvo, porque muitas moléculas sinal, elas acabam não sendo liberadas para o meio extracelular, e elas permanecem ligadas às superfícies das células que estão sinalizando aquele sinal. E dessa forma, elas vão ter influência em outras células apenas quando estabelecerem um contato, como mostra a figura. Entretanto, na maioria dos casos, essas moléculas sinal, elas de fato são secretadas para o meio extracelular e elas vão atuar como mediadores locais ou serem levadas para longe. Quando essas moléculas sinal são liberadas, mas atuam localmente, como mediadores locais, ou seja, só afetam células que estão próximas dessa célula sinalizadora, isso é chamado de sinalização parácrina, que é a nossa segunda forma de sinalização. Mas, em alguns casos, algumas células acabam produzindo sinais aos quais elas mesmas respondem. Então, isso é o que a gente chama de sinalização autócrina, ou seja, a célula sinalizadora libera a molécula sinal, mas ela mesma consegue responder a esse sinal que foi liberado. Então, é uma sinalização autócrina. Ela liberou um sinal que ela mesma consegue responder. Mas, quando ela atinge mediadores locais, ou seja, outras células próximas, aí a gente chama de sinalização parácrina. Bom, assim como existe uma sinalização local, com células próximas, os organismos pluricelulares também precisam de uma sinalização a longo alcance para coordenar o comportamento de células em partes distantes do nosso corpo. Diante disso, existem 2 tipos celulares que são especializados em fazerem esse tipo de comunicação a longas distâncias.
a forma mais sofisticada e refinada de sinalização a longa distância que se conhece até hoje ocorre em função das chamadas células nervosas, ou neurônios, que podem possuir longos prolongamentos, que são chamados de axônios, que vão permitir que eles entrem em contato com células-alvos distantes, onde esses prolongamentos vão terminar em sítios de transmissão de sinal especializados, conhecidos como sinapse. Então, quando o neurônio é ativado por um estímulo de outras células nervosas, ele vai enviar um impulso elétrico em forma de potencial de ação ao longo do seu axônio. Então, quando esse impulso alcança a sinapse, nessa extremidade, isso acaba desencadeando a secreção de um sinal químico que vai ser o chamado neurotransmissor. Então, a estrutura altamente organizada da sinapse, ela assegura que o neurotransmissor vá ser liberado especificamente para os seus receptores presentes nas células-alvo pós-sinápticas. Então, essa sinalização que eu acabei de descrever para vocês é a chamada sinalização sináptica, né? E apesar de ter toda essa história que eu contei para vocês, que vocês vão entender melhor em outras disciplinas, nós temos sempre a mesma estrutura. Então, o neurônio pré-sináptico vai ser a célula sinalizadora, o neurotransmissor vai ser essa molécula química que vai comunicar uma célula a outra, e a célula-alvo vai estar contendo o receptor, é a célula pós-sináptica. Então, nesse momento, apesar de ter várias nomenclaturas diferentes, vocês precisam entender que sempre essa estrutura de comunicação celular se mantém. Célula sinalizadora, molécula sinalizadora e célula-alvo, que assim fica mais fácil de vocês compreenderem. Uma outra estratégia de sinalização a longa distância, mas que é bem diferente da sinalização sináptica, é a sinalização endócrina, onde a gente vai ter a participação, nesse caso, de células endócrinas, já não vamos ter a participação de neurônios, mas nesse tipo de sinalização, as células endócrinas vão liberar moléculas sinais que vão receber aqui outro nome, que são chamados hormônios. E esses hormônios vão ser liberados na corrente sanguínea e vai ser pelo sangue que elas vão ser transportadas até chegar às suas células-alvo, que nesse caso podem estar também em qualquer lugar do corpo, por também ser uma sinalização a longa distância. Então, só reforçando, apesar das diferentes nomenclaturas, como sempre nós temos, nessa sinalização endócrina, a gente vai ter as células endócrinas como células sinalizadoras, o hormônio vai ser a molécula sinal nesse caso, e as células-alvo vão poder variar nesse caso, mas vão ser sempre as que vão receber essa molécula sinalizadora. De uma maneira geral, essas moléculas sinalizadoras elas podem ser de diferentes naturezas. Podem ser proteínas, podem ser aminoácidos, podem ser hormônios, podem ser neurotransmissores e por aí vai. Mas, independentemente dessa natureza do sinal, a célula-alvo vai responder por meio de um receptor, como a gente já sabe, onde essa molécula vai se ligar para dar início à resposta nessa célula-alvo. Então, o sítio de ligação do receptor, ele possui uma estrutura complexa que vai ser organizada para reconhecer com especificidade essa molécula sinal, ajudando a assegurar que esse receptor responda somente ao sinal que for adequado, para que não haja uma bagunça e ele acabe respondendo a muitas moléculas que vão estar presentes no ambiente. Na maioria dos casos, os receptores eles são proteínas transmembrana que ficam expostas na superfície da célula-alvo, como eu falei antes. Então, quando essa molécula sinal se liga no receptor, eles são ativados e geram a cascata de sinal intracelular para alterar o comportamento da célula. Ok. Mas, em alguns casos, esses receptores proteicos são intracelulares e a molécula de sinalização tem que penetrar na célula-alvo para conseguir se ligar a eles. E isso acaba requerendo que ela seja ou muito pequena ou também hidrofílica, para que ela consiga se difundir através da membrana. Ou também que ela seja internalizada através do auxílio de uma proteína carregadora, caso ela não seja permeável à membrana plasmática. Mas isso é só para vocês terem uma noção que nem sempre, não é via de regra, que os receptores vão estar presentes na superfície. A maioria vai, mas existem situações em que eles podem estar internalizados na célula.
Então, agora a gente já sabe o que forma uma célula, né? Já sabe toda a estrutura de uma célula, já sabe como essas células se comunicam, mas a gente não pode esquecer que a gente está numa competição de neurociência. Então, a gente não pode deixar de lembrar das células protagonistas do sistema nervoso, que são o neurônio e glia. E é sobre essas duas que a gente vai falar um pouco agora. Bom, as células nervosas são responsáveis por compor o tecido nervoso, que vai formar os órgãos e estruturas do sistema nervoso, que compreende o encéfalo, a medula espinhal, os gânglios e os nervos. E as duas principais células, como eu acabei de falar, são os neurônios e as células gliais. O neurônio, ele é muito parecido com relação à sua função a um fio que conduz a eletricidade, justamente porque eles são células especializadas em conduzir impulsos elétricos entre as células. Então, um neurônio típico, normal, ele apresenta 3 partes distintas que vão estar presentes em todos os neurônios, que são o corpo celular, onde a gente vai ter o núcleo dessa célula, os dendritos, que são prolongamentos finos e geralmente cheios de ramificações que vão conduzir os estímulos captados do ambiente ou de outras células em direção ao corpo celular, e o axônio também, que é um prolongamento desse neurônio, geralmente é bem mais longo que os dendritos, cuja função vai ser transmitir para os outros neurônios ou outras células os impulsos nervosos que vieram lá do corpo celular. Então, existe sempre um sentido de propagação do impulso elétrico que vai ser recebido pelo neurônio. Então, ele vai ser recebido lá nos dendritos, como está mostrando aqui na figura, que é o terminal de recepção, vai passar pelo corpo celular e o sentido de propagação vai se prolongar através do axônio, até chegar no terminal axonal, que vai ser onde vai ser liberada a molécula sinal que a gente tinha falado lá no início, que são os neurotransmissores. E isso vocês vão entender melhor com mais detalhes em outras disciplinas, não se preocupem. Então, o que vocês precisam saber agora é com relação à estrutura dessa célula e que a sua principal função é realizar a transmissão de impulsos nervosos, que pode ocorrer por meio de um processo químico ou elétrico. Bom, além dos neurônios, o sistema nervoso apresenta as células da glia, ou também chamadas de células gliais. A função dessas células é dar sustentação aos neurônios e auxiliar ao seu funcionamento, fazer com que a sinapse, que é a comunicação entre os neurônios, ocorra da melhor forma possível. Então, as células da glia auxiliam os neurônios fornecendo nutrientes, fornecendo proteção e ajudando na sustentação do tecido. Mas, além disso, com o decorrer dos anos que foram feitos mais estudos, foi demonstrado que as células da glia são essenciais para o funcionamento do sistema nervoso como um todo, e elas participam de inúmeros processos, incluindo a modulação dos impulsos elétricos, e sendo responsáveis também pela neurogênese, ou seja, pela formação de novos neurônios. Então, elas são extremamente importantes. E existem diversos tipos de células gliais, como a gente pode ver na imagem, que são os astrócitos, os oligodendrócitos, as células de Schwann e as micróglias. No caso dos astrócitos, eles são as células gliais mais comuns que vocês podem encontrar no sistema nervoso. E existem vários subtipos relacionados com funções diversas, em especial ao metabolismo dos neurotransmissores, a sua captação e o funcionamento das sinapses. Os oligodendrócitos, eles vão estar presentes somente no sistema nervoso central e eles participam do processo de mielinização dos neurônios, que é aquela formação da bainha de mielina que envolve e protege os neurônios e acelera a propagação do impulso nervoso. Então, no sistema nervoso central, quem é responsável pela formação dessa bainha são os oligodendrócitos. Já as células de Schwann, elas são presentes apenas no sistema nervoso periférico, também com a mesma função. Então, células de Schwann e oligodendrócitos são responsáveis por formar bainhas de mielina, só que oligodendrócito somente no sistema nervoso central e células de Schwann apenas no sistema nervoso periférico.
Já as micróglias, elas vão ter uma função muito semelhante às de macrófagos, né? Que são células do sistema imune. Então, elas vão ser responsáveis por fazer a fagocitose de qualquer toxina, de qualquer resto celular, de qualquer coisa que não precise estar ali no sistema nervoso. Bom, então agora a gente já conhece a estrutura celular, já conhece como elas se comunicam e já conhece as principais células do sistema nervoso. Então, para finalizar, nós vamos falar sobre morte celular, porque afinal, o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção dos organismos pluricelulares depende não apenas do metabolismo e da produção de células, mas também de mecanismos que vão destruir essas células e dar espaço para surgirem células novas e funcionais. A manutenção do tamanho de um tecido, por exemplo, requer que as células morram na mesma taxa em que são produzidas, senão você vai ter um desequilíbrio muito grande. Durante o desenvolvimento, existem padrões que são cuidadosamente orquestrados pelo nosso organismo para que haja essa morte celular, para que seja determinado o tamanho e a forma dos membros ou de outros tecidos do nosso corpo. As células também morrem quando se tornam danificadas ou infectadas, que é uma forma do organismo assegurar que elas sejam removidas antes que ameacem a nossa saúde. Nesses e em muitos outros casos, a morte celular não é um processo aleatório. Ela ocorre por uma sequência de eventos moleculares programados, nos quais a célula se autodestrói sistematicamente e vai ser no final fagocitada por outras células, não deixando nenhum resquício. Então, na maioria dos casos, essa morte celular que é programada, que é organizada, ela ocorre por um processo chamado de apoptose. Então, as células que morrem dessa maneira, elas sofrem modificações morfológicas que são bem características. Então, inicialmente elas se encolhem e se condensam, o citoesqueleto colapsa, o envelope nuclear se desfaz e a cromatina se condensa e começa a se quebrar em vários fragmentos, como a gente pode observar nessa figura. Em seguida, a superfície da célula ela vai se expandindo para o exterior e, se a célula for grande, ela acaba se rompendo em vários fragmentos, englobados ainda por uma membrana, que são chamados de corpos apoptóticos, e a superfície da célula ou dos corpos apoptóticos torna-se quimicamente alterada, sendo rapidamente fagocitada por uma célula vizinha ou por um macrófago antes que ela possa liberar seus conteúdos. Então, dessa forma, a célula morre de uma forma muito ordenada e rapidamente é eliminada, sem causar resposta inflamatória, sem causar nenhum tipo de prejuízo ao organismo. E pelo fato dessas células serem fagocitadas e digeridas rapidamente, em geral, existem poucas células mortas para serem vistas, mesmo quando um grande número de células tenha morrido por apoptose. Um outro tipo de morte celular, que é totalmente o contrário da apoptose, ocorre quando células animais morrem em função de algum dano agudo, como um trauma ou falta de suprimento, sendo então denominada de necrose celular. Nesse sentido, as células que são necrosadas, elas se expandem e explodem. E nesse caso, elas liberam seus conteúdos sobre as células adjacentes e por esse motivo acabam provocando uma resposta inflamatória. Então, o que difere principalmente a apoptose de uma necrose celular é a falta de organização, né? No caso da necrose, a gente tem uma morte celular totalmente aleatória, que ocorre frente a um dano que tenha ocorrido nessa célula, enquanto que a apoptose ocorre de forma bem organizada, quando a célula já sinaliza que deve ser eliminada. Bom, gente, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, que a aula tenha sido esclarecedora e tenha tirado muitas das dúvidas, mas não se preocupem. Se vocês ainda têm alguma dúvida ou quiserem qualquer tipo de auxílio, vocês podem entrar em contato com a LANEC, seja pelo e-mail, seja pelas redes sociais, e eu ou qualquer outro monitor vamos estar lá para lhe ajudar. Então é isso, bons estudos!